certo? Então, fica tranquilo, se seu cliente, às vezes, tem alguns clientes que aparecem lá pra gente, que às vezes ficam preocupados, se tornou baixa renda, né? E o que que é o baixa renda, né? O baixa renda é quando o cliente, ele começa a receber um subsídio do governo. Isso não quer dizer que a conta dele seja baixa, ou que ele realmente seja baixa renda. Apenas quer dizer que ele recebe esse subsídio do governo. E por isso que a gente não consegue fazer adesão dele. Contas rural, a gente aceita em Minas Gerais, certo? Sendo o mínimo de 300 quilowatts. É, então, você sempre fica de olho se você vai subir a sua conta rural, se ela está nessa média de valor, certinho? Classe residencial e comercial, o mínimo ele é 65 quilowatts de consumo, sem contar disponibilidade. Lembrando que a gente está ainda passando por algumas instabilidades no nosso aplicativo relativo a algumas contas menores do que 100 quilowatts. Então, pode acontecer do seu cliente ainda não ter recebido o boleto, a gente já está tomando todas as medidas, toda a nossa equipe está se esforçando o máximo para que isso seja resolvido o mais rápido possível, para que esses contratos sejam gerados, certo? Mas o mínimo é 65. Então, se você pegou algum cliente de Minas Gerais que ele tem um consumo menor, de 65, 75, pode fazer a adesão deles, tá bom? É proibido o consultor assinar pelo cliente, então a gente vem passando aí por algumas situações bem complicadas, então a gente vai sempre bater nessa tecla com vocês, que consultor assinar para cliente é um ato totalmente inadmissível. Ai, mas meu cliente não tem e-mail, Ingrid, o que que eu vou fazer? Fala para ele criar, pega o e-mail, fala para o amigo dele, o vizinho dele, ajudar ele a criar um e-mail, mas não façam um e-mail vocês, não criem um e-mail, até porque a gente consegue rastrear de quem foi a assinatura, de qual máquina que foi feita a assinatura naquele e-mail. Então, não façam isso. Fora que o cliente ele pode alegar, eu não assinei nada, então não vou pagar. E quem assinou o contrato que será o responsável. Então, sempre se atentem a isso, sempre falem isso para a equipe de vocês. É muito importante a gente pontuar nessa tecla, porque realmente é algo inadmissível. Mas no final eu vou falar mais um pouco sobre isso, para explicar a vocês certinho. Mas já adiantando aqui, tá? Então não façam isso, falem para a equipe de vocês não fazerem, tá bom? E por conta disso, a gente tomou algumas medidas que é um único e-mail não pode estar para mais do que 2 clientes, tá? Então, caso tenha algum cliente, por exemplo, uma rede de empresas, né, uma rede de farmácias, uma rede de condomínios, não tem problema. Pode colocar mais de um e-mail, porque vai ser só uma pessoa responsável por todos aqueles condomínios, certo? A conta ela deve ser sempre atualizada, então mesmo que o aplicativo esteja com o mês anterior e você já tem a conta desse mês, sempre a conta desse mês em mão, certo? E o cliente que possui placas, ele pode aderir em Minas? Ele pode aderir em Minas. Só que é sempre importante pontuar que a gente pegou 2 casos esses dias de clientes que eles possuíam placa, só que a placa deles não era em loco. O que que é a placa não é em loco? Por exemplo, não é na casa dele. É, por exemplo, na fazenda ou numa outra casa que ele tem. E aí o que acontece? Quando o cliente ele não tem uma placa dentro da casa dele, ele tem uma placa que vira uma geração distribuída. Então fica a mesma coisa da conexão Green. Então a CEMIG ela escolhe se ela vai injetar da placa ou se ela vai injetar o nosso. Isso pode acontecer da CEMIG escolher injetar o nosso, não injetar o da placa. Então aí o cliente ele pode acabar saindo prejudicado. Então sempre que o cliente possui placa, verifica certinho se a placa é na casa dele. Se não for na casa dele, o ideal é não fazer adesão, tá bom? Então sempre se atentem a esse detalhe para que ninguém saia prejudicado. Então, após a injeção, o cliente passa a receber 2 contas, uma da CEMIG, que é a distribuidora de Minas Gerais, que a gente só trabalha com a CEMIG em Minas Gerais, é importante também lembrar isso, pontuar. Então, ela recebe essa conta da CEMIG com a taxa mínima, iluminação pública, impostos e o excedente, caso o cliente ele vai consumir mais do que foi injetado. E uma conta da iGreen, que é com a energia que a gente injetou, menos o desconto. E somando as duas, o cliente vai ver o desconto, certo? Sempre importante o quê? Falem para o cliente de vocês, olha, você vai receber 2 contas, tem muitos clientes que a gente vem recebendo que falam, eu fui informado que recebia 2 contas, como assim 2 contas? Então, sejam transparentes para o cliente de vocês, até para vocês ganharem o recorrente de vocês. Porque quando o cliente está bem informado, ele paga com gosto a conta. Então, sempre pontuem, sejam transparentes com o cliente de vocês. E também, lembrando que para Minas Gerais, o desconto ele é fixo de 10%, que pode chegar até 15%. E aí, como é que fica isso no aplicativo, né, para visualização de vocês? Se não tem nenhuma assinatura e com a bolinha amarela, quer dizer que o contrato ele já está disponível para o cliente assinar, só o cliente assinar. Então, se tiver assim no aplicativo de vocês, verifica, fala,
Fulano, você recebeu certinho o seu aplicativo, o seu contrato, chegou no seu e-mail, verifica o e-mail do cliente, também é muito importante a gente colocar e-mail e telefone do cliente correto, porque é onde a gente, da iGreen, consegue se comunicar com o cliente. É pelo e-mail e pelo telefone dele, que é o WhatsApp. Se acendeu a primeira bolinha, quer dizer que o cliente assinou o contrato, ele está em análise, e se assinou a segunda bolinha, a fornecedora assinou, terceira bolinha, quer dizer, e a bolinha em cima verde, tudo certo, contrato finalizado, só guardar o prazo de até 90 dias para o cliente começar a receber o desconto. Ah, Ingrid, mas apareceu aqui, ó, uma bolinha vermelha e ficou parado, meu cliente não anda. Clica no izinho ali e verifica o que aconteceu, o que pode ter acontecido. E quando você clica no izinho, aparece, vou botar aqui, ó, a descrição do erro. O que aconteceu? Que é só um exemplo, em Minas a gente não tem mais esse tipo de devolutiva, mas aí vocês clicam lá e vocês têm a informação. Sempre lembrando também que Goiás, sempre lembrando também que nosso suporte ao licenciado está à disposição para ajudar vocês, tá bom? Então, sempre sejam claros na solicitação de vocês, que nossa equipe vai ali te ajudar, te orientar da melhor forma, resolver seu problema. Agora vamos para Goiás, pessoal de Goiás. Vamos lá. Então, as regras de conexão para Goiás. Não atendemos residencial baixa renda. Então, verifica ali na conta do seu cliente se ele é baixa renda ou se ele não é baixa renda. A gente não aceita baixa renda. Não atendemos contas de classe rural também. Conta de classe comercial e residencial, a gente atende com o mínimo de 550. É proibido o consultor assinar para o cliente. Isso dá cancelamento de licença. Como eu disse, vou falar mais para o final sobre isso, mas é importante pontuar novamente. Então, o único e-mail não pode assinar para mais do que 2 pessoas. E também não são aceitos nem protesto nem esterado. Então, se apareceu para vocês lá no aplicativo a devolutiva crédito reprovado, é porque o seu cliente provavelmente de Goiás tem ou protesto ou Serasa. Ai, mas meu cliente falou que ele não tem nada. Infelizmente, provavelmente seu cliente ele não está sabendo o que está acontecendo. E a gente também não pode te informar, te falar o que é, quanto que é, qual lugar que é, porque isso também fere a lei de proteção de dados. Então, a gente não pode passar isso para vocês, tá bom? Então, é só importante relembrar que a gente não passa esse tipo de informação e se deu crédito reprovado, é protesto ou Serasa. Para contas acima de 5 mil, protesto Serasa até R$ 500, então aí pode acontecer. E o desconto de Goiás, ele é de 14% sobre a energia injetada, certinho? Algumas observações. Após a finalização do contrato, a Enel ela tem o prazo de até 180 dias para o início da injeção. Então, sempre fiquem atentos. E o mais importante é, entre 30 a 60 dias, ela é feita a troca de titularidade e o cliente ele passa a receber a conta da distribuidora no nome da fazenda solar. Então, se o seu cliente virar e falar assim, olha, o que aconteceu? Vamos pegar aqui um licenciado. Edivan, o que aconteceu, Edivan? Que a minha conta, ela veio no nome de outra pessoa. Você vai falar, tá tudo certo, é isso mesmo, é um procedimento normal, é um procedimento padrão, que realmente há essa troca de titularidade. Então, pessoal de Goiás, é normal, tá? O cliente, ele fazer essa troca a distribuidora nossa fazer essa troca de titularidade, então fiquem tranquilos. E avisem também o cliente de vocês, para que ele não fique perdido, ou sem entender o que está acontecendo. E quem faz essa troca de titularidade não é o cliente, é a nossa fornecedora. Então, só avisar o cliente, não precisa fazer o cliente fazer nada, né, assinar nada, tá bom? E o cliente, ele sempre recebe as informações por e-mail e alguns lembretes pelo WhatsApp, certo? Nosso suporte ao cliente, ele está disponível para o cliente seu de Goiás que tem alguma dúvida. Então, sempre orientem também eles a entrar em contato conosco, que a gente está disponível para tirar dúvidas para eles. E como é que fica isso no aplicativo, né? Então, se tá tudo certo, não tem nenhuma bolinha verde acesa e a bolinha amarela que está acesa, quer dizer que ele está em análise, prazo de um dia útil. Primeira bolinha verde acendeu, quer dizer que ele está pré-aprovado, aguardando a assinatura do cliente. Então, se tá assim, primeira bolinha aqui, sempre lembrem, olha, esse cliente, não sei o nome do seu cliente, fala para ele, fala, olha, tá no seu e-mail, verifica certinho. Também sempre se atentem à quantidade de arquivos que cada estado tem para poder fazer assinatura. Porque em Goiás a gente teve muitos casos de cliente que assinou só um documento.
e aí não passa, entendeu? Não é aprovado. Então, verifiquem certinho por vocês quantos que são os dados. A gente também sempre coloca aqui em devolutiva, por exemplo, o cliente assinou só um arquivo, o cliente assinou dois. A gente sempre fala isso também para ajudar vocês. Então, fiquem de olho no aplicativo para ajudar vocês para que isso não atrapalhe o processo, para que ande mais rápido, tá bom? Então, acendeu a segunda bolinha, a análise da fornecedora, 4 dias úteis, só aguardar. 3 bolinhas aqui em cima verdinho, quer dizer que tá tudo certo, cliente aprovado, só aguardar o desconto. E aí, como eu disse, se tem a bolinha aqui vermelha, o izinho tá aceso, ou se tem a bolinha aqui vermelha, você pode já clicar no izinho para verificar o que aconteceu, o que tá de errado. Então, sempre verifiquem. Igual eu falei, pode acontecer de crédito reprovado, pode ser de conta ilegível. Então, a conta de Goiás, ela é uma conta mais extensa. Então, tira foto de uma parte, depois tira foto de outra parte, para ajudar a nossa equipe a verificar, a olhar. Nossa equipe de revisão de contratos, ela é uma ótima equipe, eles sempre tentam ver o máximo, se esforçam o máximo para que verifiquem certinho as informações, entendeu? Então, peço para vocês sempre se atentarem mesmo ao envio de documentos, de todos esses estados que precisam, né? Sempre verifiquem certinho se a foto está legível, vê mesmo se ela está legível. É importante isso para fluir mais rápido todo o processo, tá bom? Então, se aparecer a devolutiva, clica lá, verifica o que é. Ah, eu não entendi essa devolutiva, fiquei com dúvida, Ingrid, eu não sei o que é. Suporte ao licenciado, a gente tem um suporte ao licenciado, entra lá e pergunta, que nossa equipe também está sempre à disposição para esclarecer para vocês. Agora vamos para Mato Grosso do Sul. Então, as informações importantes de Mato Grosso do Sul. Não atendemos... Ixi, já estou pulando. Não atendemos residencial baixa renda. Atendemos agora nesse início, né? Apenas CNPJ, então, por enquanto, apenas CNPJ. Contas de classe comercial e residencial, o mínimo é de 800 kW de consumo. É proibido o cliente assinar, o consultor assinar para o cliente, então sempre verifiquem isso, não façam isso. Ah, eu criei o e-mail. Não cria o e-mail, não assina, não pode criar e-mail, não pode assinar, não pode você fazer um e-mail e seu cliente ir lá no computadorzinho e assinar, não pode também. O e-mail tem que ser do e-mail do cliente, tá? Então, sempre peguem clientes que têm e-mail para não gerar problema para vocês. Até porque a gente quer que vocês recebam a recorrência desse cliente, né? Então, é sempre importante ter todas as informações certas para o cliente pagar e vocês receberem. E sempre também olhem o consumo, igual Mato Grosso do Sul, o mínimo é 800 kW, então verifiquem certinho. E apenas CNPJ. Ingrid, eu peguei uma conta que ela é classe residencial, mas posso aderir para Mato Grosso do Sul? Pode. Você tem que verificar se a titularidade ela está em CNPJ. Se ela tiver em CPF, que a gente não aceita. Então, pode acontecer de uma conta de ser CNPJ, ela está com a classe residencial, tá bom? Então, é proibido o consultor assinar pelo cliente, novamente, já tinha falado, né? Então, por isso, o único e-mail não pode assinar para mais do que 2 pessoas. A conta ela deve ser sempre atualizada, mesmo que no aplicativo esteja o mês passado ou o mês anterior, no caso aqui, outubro, né? É necessário o envio do contrato social no suporte. Então, sempre enviem o contrato social. Subiu o cadastro do seu cliente, já pediu para ele, já envia no suporte ao licenciado, certo? Para facilitar, para ser mais rápido, para o cliente assinar logo, para fluir tudo mais rápido. E o desconto ele é fixo de 12% sobre a energia injetada contratada e chega a 15% devido às variações dos impostos, que são PIS e COFINS. Então, algumas informações sobre Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul é o nosso estado mais diferente, né, dos outros. Então, após o preenchimento, a fornecedora ela está pedindo um prazo de 7 dias úteis para uma pré-análise. E após esse tempo, vai chegar o contrato para o cliente assinar. Então, fiquem de olho a esse prazo. Eu vou mostrar também como é que fica no aplicativo, né? Cada fase certinho no aplicativo para vocês. Mas sempre verifiquem se o cliente assinou ou não. A gente tem muitos clientes que o licenciado fez o cadastro, só que o cliente não assinou. Então, sempre verifiquem se o cliente assinou ou não, tá bom? Então, após a injeção, o cliente ele passa a receber 2 contas. Então, também sempre falem isso para o cliente de vocês, igual eu pontuei anteriormente, né? E é sempre importante a gente bater nessa tecla, que sempre sejam transparentes com o cliente de vocês.
Isso é muito importante, isso faz total diferença. Isso faz com que o cliente de vocês fiquem. Só para você ter uma noção, essa semana uma das meninas que atende, né, no atendimento ao cliente, atendeu um cliente que ele não sabia que era duas contas, ele não sabia do clube de benefícios, ele não sabia que ele estava concorrendo ao cruzeiro que está acontecendo agora, ele não sabia nada, entendeu? Então, às vezes, vocês perdem o cliente de vocês, a recorrência de vocês, por uma falta de informação na hora de vender, sabe? E que às vezes o cliente ele podia estar pagando feliz, entendeu? Então sempre sejam transparentes, perguntem se a pessoa realmente entendeu, mas também a nossa equipe está à disposição para tirar essas dúvidas do cliente, para explicar para ele certinho. A primeira conta, geralmente, eles ficam um pouco confusos, é normal, mas a gente É, sempre está ali todo para cliente apoiar e dar esse concorre com você. esforço para vocês, né? Apoio para vocês. Então, ele começa a receber Eu duas sou que contas, não. né? Mato Grosso do Sul, uma da Energisa, que é a Confio que meus distribuidora, poderes não. com a Só no taxa, né, primeiro, né? mínima, iluminação pública, Cliente de impostos, Minas. que são o PIS e COFINS, e o excedente, caso o cliente consuma mais do que foi Imagina, injetado e ganhar aqui tanto. contratado. E uma conta da iGreen, que vem com a energia Pois injetada é, o que menos que eu o tava ganhando? desconto. E somando as duas, o cliente ele vai ver o desconto dele. Após a finalização da assinatura, a Energisa ela tem Próximo vai até ser. 120 dias para injetar a energia na conta do Vai cliente. ser Então, a massa. Energisa ela tem esse prazo de até 120 dias para injetar. Sempre fiquem atentos e falem desse prazo para o cliente, né? Não possuímos fidelidades, apenas o aviso prévio de 180 dias. Então, eu já falo para o cliente de vocês: olha, a gente não tem fidelidade, que a gente tem um aviso prévio de 180 dias. Então, o que, que isso quer dizer? O cliente que quer cancelar, ou ele vai ter que respeitar o aviso prévio de 180 dias, ou ele vai pagar o valor de 3 contas com desconto, para a gente poder fazer o cancelamento, tá? Então, sempre avisem eles desse prazo, dessa especificidade, né? De contrato de Mato Grosso do Sul. O desconto ele é sobre a energia injetada. O que isso quer dizer? Isso é o que chamamos de assinatura. Após fazer a média dos meses, o cliente é contratado uma quantidade de quilowatts que atende o perfil dele, o consumo dele. E essa quantidade é fixa. Então, ele paga por ela, independente se ele consumir ou se ele não consumir. Então, aí, vamos usar um exemplo para ficar mais claro para o pessoal de Mato Grosso do Sul. Se o cliente ele contratou 1.000 quilowatts e no mês de junho ele consumiu 800 quilowatts, ele vai pagar pelos 1.000 quilowatts que ele injetou menos desconto, certo? Então, ele vai ficar com 200 quilowatts de crédito. Então, se no mês de julho ele consumir 1.200 quilowatts, ele vai pagar apenas 1.000 quilowatts, pois os 200 ele já havia pago no mês anterior. Então, ele vai sempre pagar pelo que foi injetado e contratado. Lembrando que isso é apenas em Mato Grosso do Sul, certo? Isso é muito bom para empresas, porque, primeiro, que empresas geralmente têm um determinado época do ano que o consumo dela aumenta, né? Em uma época do ano que o consumo dela É fica dois. mais Aham. baixo ou linear, certo? Então, ela tendo Agora sabendo termina. quanto que ela vai ter que gastar sobre energia, é ótimo para ela, e ela vai conseguir fazer essa compensação melhor, porque Geralmente tem termina. os meses de pico mesmo. E agora, como é que fica isso no aplicativo, pessoal de Mato Grosso do Sul? Se tá sem nenhuma bolinha, você fez, subiu o cadastro, tá sem nenhuma bolinha verde acesa, e a bolinha amarelinha, né? Em cima quer dizer que a análise foi para da iGreen e da fornecedora, está acontecendo, e o prazo é de 7 dias úteis. Primeira bolinha acendeu, quer dizer que o cadastro está pré-aprovado, aguardando a assinatura do cliente. Então, acendeu a primeira bolinha, já manda mensagem para o seu cliente, fala: meu Deus, fulano, olha, assina isso daqui para mim, vamos assinar, para você receber logo esse desconto. E aproveitar todos os benefícios da iGreen, hein? Não se esqueçam de falar dos benefícios, para os clientes aproveitarem também. Então, a segunda bolinha assinou, quer dizer que o cliente assinou o contrato, então tá tudo certo. Terceira finalizado, bolinha verde em cima, tudo certo, cliente aprovado, só guardar o prazo. Agora, se aparecer uma bolinha vermelha e só a primeira bolinha estiver acesa, o izinho, você clica lá no izinho e você verifica. Quer dizer que o contrato está com algum erro, aconteceu alguma coisa, teve alguma devolutiva. Se você clicar no izinho, você vai conseguir ver a devolutiva. Mato Grosso do Sul, a gente tem devolutiva de tá faltando contrato social, então sempre envia um contrato social, a conta está ilegível ou algum documento pessoal está ilegível, então sempre envie esses documentos para o cliente.
Lembrando que tirem sempre foto primeira metade, depois a segunda metade. Depois eu vou mostrar o videozinho para vocês, né, de como que preenche no aplicativo. E no exemplo a gente até fala sobre isso, sobre colocar uma metade, depois colocar outra metade da foto para a foto ficar legível. Agora vamos para o pessoal de Mato Grosso. Então, quais são as regras para Mato Grosso? Como é que funciona? Em Mato Grosso, a gente não atende residencial baixa renda, nós vendemos CPF e CNPJ, certo? Condomínios, a gente ainda está em fase de teste, então a gente não está aceitando no momento. Contas de classe residencial e comercial, o mínimo é de 350, se a conta ela tiver uma titularidade de pessoa física, e de 500 para pessoa jurídica, certo? Então, sempre verifiquem a titularidade. Não é porque é residencial e comercial que é PJ e PF, tá? Não façam essa confusão. PF quer dizer que é pessoa física, não quer dizer que é um CPF, que é o titular daquela conta. PJ, pessoa jurídica, quer dizer que é um CNPJ, que é o titular daquela conta. É proibido o licenciado assinar pelo cliente, dar cancelamento de licença. Um único e-mail não pode assinar para mais do que 2 pessoas. A conta ela deve ser atualizada sempre. Então, sempre que vocês forem pedir a conta para o cliente de vocês, a mais atualizada possível, mesmo que esteja no aplicativo um outro mês, vocês sempre peguem a mais atualizada possível. É necessário o envio do contrato social no suporte. Então, se vier devolutiva, falta ata, falta contrato social, enviam sempre no suporte, que as meninas vão encaminhar para o setor responsável. O desconto ele é fixo em 12% sobre a energia compensada e chega até 15% devido a variações de PIS e COFINS, que são os impostos, certo? Vamos para o próximo. Após o preenchimento, a iGreen, nós da iGreen, vamos fazer uma pré-análise e enviar esse contrato para o cliente em até um dia útil. Então, sempre se atentem a esse prazo. Após a assinatura do cliente, é enviado para a fornecedora, que faz uma análise de até 5 dias úteis. O cliente de consumo de 350, aí é sobre crédito reprovado, né? Tem algumas devolutivas de crédito reprovado, então como que é essa análise de crédito reprovado? O cliente de consumo de 350 até 700 kW, ele não pode ter protesto ou Serasa maior do que 3 vezes o valor da conta dele, certo? E o cliente que tiver um consumo maior do que 700 kW, ele não pode ter protesto Serasa maior que 3 vezes o valor da conta dele, sempre se limitando a R$ 5.000. Então, sempre fiquem atentos a essas observações, né, de protesto Serasa, e se deu crédito reprovado, é porque a nossa equipe fez a análise, e realmente o seu cliente, ele tem alguma coisa, algum protesto, algum Serasa, que a gente não pode informar para vocês o que que é, não podemos passar essa informação, até por lei de proteção de dados, né, do cliente, então não podemos passar essa informação para vocês. Então, após a injeção, o cliente ele passa a receber 2 contas, uma da Energisa, né, que é a distribuidora de Mato Grosso, com a taxa mínima, iluminação pública, impostos, que são PIS e COFINS, e o excedente, caso o cliente ele consuma mais. E uma da iGreen, com energia injetada, menos o desconto. E somando as duas, o cliente vai ver o desconto. Inclusive, vários clientes receberam, né, a primeira injeção em Mato Grosso, a gente está muito feliz. Então, a gente está explicando para eles, aparentemente, eles estão super entendidos, estão super a par do desconto, como é que funciona, isso é muito bom, viu, pessoal de Mato Grosso, a gente está muito feliz. Então, sempre falem para o cliente de vocês que é 2 contas, o nosso, a gente vai mandar sempre por WhatsApp e e-mail, é sempre por aí que a gente envia, e a da Energisa, em Mato Grosso, pode acontecer, igual está acontecendo em Minas, que às vezes a distribuidora, ela para de enviar a conta para casa do seu cliente, ela começa a enviar de forma online. Então, sempre verifiquem certinho essa questão com o cliente de vocês, tá bom? Mas a gente também está sempre ali disposto no suporte para vocês. Após a finalização das assinaturas, a Energisa ela tem até 90 dias para injetar a energia na conta do cliente. Então, aí até 90 dias que Mato Grosso tem para fazer essa injeção. Não possuímos fidelidades, apenas o aviso prévio de 180 dias, certo? Então, sempre fiquem atentos, falem isso para o cliente de vocês, tem o aviso prévio de 180 dias.
Ixi, não vai passar. Passou. Então, sempre lembrando que o desconto em Mato Grosso, ele é sobre a energia compensada, então não é uma assinatura. Esse estilo de assinatura é apenas em Mato Grosso do Sul, tá? Então, em Mato Grosso não tem isso. O cliente, ele paga apenas pelo que ele consumiu ou que foi compensado, caso seja menor do que o consumo. Lembrando, pessoal, de ter que é sempre sobre que não é uma assinatura, então, logo, não é um valor fixo, certo? Pode sofrer variações. Então, pode acontecer do seu cliente ser injetado um valor e no contrato ter sido outro por conta disso, porque não é fixo, é uma variação, entendeu? Então, fiquem tranquilos e sempre falem isso para o cliente de vocês, não vai ser fixo, né? Porque no contrato está 2.000 quilowatts, que vai ser sempre 2.000 quilowatts injetados, certinho? Como que fica isso no aplicativo? Sem nenhuma assinatura, quer dizer que está em análise, né? O prazo é de 3 a 5 dias úteis. Primeira bolinha verde quer dizer que está pré-aprovado, aguardando a assinatura do cliente. Então, falem com o cliente de vocês, falem para eles, em Mato Grosso são dois arquivos, né, para o cliente assinar. Então, falem para eles, ó, vai chegar 2 para você assinar, fazer assinatura. Segunda bolinha acesa, a fornecedora, ela vai para uma análise, né, na nossa fornecedora, que dura de 3 a 5 dias úteis. Cliente, todas as bolinhas verdes em cima verde, quer dizer que o cliente está aprovado, finalizado, só aguardando o prazo, certo? Agora, se tem a bolinha vermelha aqui no cantinho superior, sempre fiquem atentos. Se você clicar no izinho, você vai conseguir saber o que aconteceu, o que deu de errado, se foi crédito reprovado, se foi o documento inelegível, se faltou algum documento. Então, sempre verifiquem isso no aplicativo de vocês. Caso o cliente não assine um dos arquivos, a gente também sempre avisa vocês, para deixar vocês informados. Então, assim, vocês têm muita informação no aplicativo de vocês. É só mesmo, às vezes, uma questão de hábito, né? Que às vezes a gente não verifica certinho e tudo mais, mas fiquem tranquilos que vocês possuem essas informações. Eu vou até falar, né, de algumas coisas novas, vocês já devem saber, obviamente, mas a gente vai pontuar do aplicativo, tá? Então, vocês clicam no izinho e vai aparecer a descrição do erro. O que aconteceu? Agora vamos para o pessoal de Pernambuco, nosso estado mais recente, né, a entrar. Então, quais são as regras para Pernambuco? A gente não atende baixa renda, então o pessoal de Pernambuco verifica na conta certinho, isso não é baixa renda. Não atendemos conta rural e atendemos apenas CPF em Pernambuco, certo? Contas de classe residencial e comercial, com um mínimo de 300 quilowatts de consumo. É proibido o licenciado assinar pelo cliente, isso dá cancelamento de licença. Um único e-mail não pode assinar para mais do que 2 pessoas. No finalzinho a gente vai falar mais sobre isso. A conta ela deve ser atualizada, mesmo que no aplicativo ele esteja um outro mês, e o desconto fixo de 5% em Pernambuco, sobre a tarifa de energia. Então, é sempre importante pontuar que é 5% de desconto para o seu cliente de Pernambuco. Lembrando que sempre pontuem para o cliente de vocês, que o cliente ele vai receber uma energia limpa, que vem do sol, e que em muitos países, esse tipo de energia limpa, as pessoas pagam, na verdade, mais caro para ter. Então, ele está tendo o benefício de pagar ainda mais barato, além de ter todos os benefícios, que são o iGreen Club, que o cliente ele tem desconto. Esses dias mesmo, algumas meninas da minha equipe foram no cinema, elas pagaram mais barato que a meia pelo clube de benefícios da iGreen. Então, isso é muito bom. Tem acesso a isso, elas participam do cruzeiro, a gente teve o nosso cliente, né, que participou do sorteio, que ganhou, tá lá no cruzeiro, a Amanda até postou alguns stories sobre ele, eu acho que foi a Amanda, postaram alguns stories sobre ele, então ele vai concorrer a essa experiência, e além disso ele tem o cashback, né, eu sempre falem também sobre o cashback, é importante falar sobre esses benefícios para o cliente de vocês, e contribuindo para o meio ambiente. Algumas observações. Após o preenchimento, né, nós iremos fazer uma pré-análise e enviaremos o contrato para o cliente assinar. Após a assinatura do cliente, é enviado para a fornecedora para fazer uma análise de até 5 dias. Então, a gente faz uma análise, envia o contrato para o cliente assinar e a fornecedora vai fazer mais uma análise, no prazo de até 5 dias úteis. E o cliente de Pernambuco, ele não pode ter protesto, certo? Então, após a injeção,
o cliente ele passará a receber duas contas. Então, uma é da Neoenergia, antiga CELP, que é a distribuidora de Pernambuco, com a taxa de mínima, iluminação pública, impostos, que é PIS, COFINS e ICMS, e o excedente, caso o cliente consuma mais do que foi injetado e contratado. E o da iGreen, que ele vai vir com a energia injetada menos o desconto. Somando as duas, o cliente ele vai ver o desconto, certo? Então, sempre pontuem para o cliente de vocês, olha, vai ser 2 boletos que vai chegar para você, o da Neoenergia vai continuar chegando para você, e o nosso também, via e-mail e WhatsApp. Então, após a finalização das assinaturas, a Neoenergia tem até 120 dias para injetar energia na conta do cliente. Não possuímos fidelidades, apenas o aviso prévio de 60 dias. Então, é sempre importante falar isso para o cliente. E do prazo de Pernambuco, que é até 120 dias, certinho? Para começar a injetar. O desconto, ele é sobre a energia... Ixi, passou. O desconto, ele é sobre a energia compensada, então não é uma assinatura. Lembrando que Pernambuco, Mato Grosso, Goiás, Minas, não é uma assinatura, tá bom? O cliente, ele paga apenas pelo que ele consumiu ou pelo que foi compensado, que seja menor do que o consumo. E como que fica isso no aplicativo? Subiu lá, tá sem nenhuma bolinha verde acesa, bolinha amarela em cima, análise, prazo de um dia útil. Primeira bolinha verdinha, quer dizer que ele está pré-aprovado, aguardando a assinatura do cliente. Avisa o cliente de você, verifica o e-mail, vê se vocês escreveram o e-mail correto, tá? Do cliente. Então, o cliente assinou, acendeu a segunda bolinha, quer dizer que foi para uma análise da fornecedora. 3 bolinhas verdes acesas em cima verde, quer dizer que o cliente está aprovado, finalizado, só aguardar agora o prazo. E se aparecer a bolinha vermelha no canto superior, vocês clicam no izinho para verificar o que aconteceu. Se a conta que está elegível, se alguma documentação, pontuando novamente, tirem foto de metade de uma conta, depois da outra metade, para a foto ficar legível. Certinho? E agora vamos para como que você vai preencher isso no aplicativo. A gente tem aqui 2 vídeos, né? Um de como que preenche e um vídeo de como, deixa eu parar aqui, um vídeo de como preenche e um vídeo de como que faz alteração também no aplicativo. Vou colocar primeiro o de como cadastrar para vocês verem como que é. A gente está usando um exemplo de como cadastrar de Pernambuco e de uma conta, porque é o estado mais recente, e também de uma conta CNPJ, que é geralmente o que mais o pessoal tem dificuldade, né? Então, vamos lá, você entra lá no seu aplicativo, vai lá em conexão, escolhe o estado que você deseja. No caso aqui, a gente vai escolher o Pernambuco. Escolher o estado, já vai aparecer a opção de subir a foto da conta, certo? Então, você clica ali para escolher a conta de energia legível, então certifique-se. Aí você pode ou tirar direto da câmera do celular ali na hora, ou pegar uma foto da galeria. Dá sempre pegar uma foto da galeria que você já tirou. Então, você vai escolher a foto da galeria, a Amanda pegou ali uma foto aleatória, colocou. Nesse caso aqui, a gente tem um exemplo de uma conta que ela pegou uma parte da conta e depois vai pegar outra parte da conta. Por isso que a gente fala para dividir, porque Mato Grosso do Sul, Goiás e Pernambuco são contas mais extensas. Então, é sempre bom tirar de uma metade, depois da outra metade, e vocês conseguem escolher isso na hora de subir a foto da conta. Então, vocês colocam sempre aqui o estado certinho, o valor do quilowatt que está na conta. Lembrando que em Pernambuco é um pouco diferente dos outros estados, você tem que somar os valores do quilowatt da conta. Sempre coloca se é monofásico, bifásico, trifásico. Eu acho que vocês já sabem, mas vamos pontuar novamente. Lembrando que monofásico, bifásico, trifásico são o quê? É a taxa mínima da distribuidora. O que cada um quer dizer? Quando é monofásico, quer dizer que o cliente seu, ele paga 30 kW só de taxa de distribuição para a fornecedora, para a distribuidora. Quando ele é bifásico, quer dizer que ela paga 50 kW para a distribuidora, para a fornecedora, só para ela fazer a distribuição da energia. E o trifásico quer dizer que o seu cliente, ele paga 100 kW para a distribuidora. Então, é importante vocês saberem disso, né?
Então, fiquem e falem também isso para o cliente de vocês. Tem clientes que não sabem, tá? Então, vocês sempre colocam certinho, igual tá na conta, e vocês vão preencher. Aqui no exemplo mesmo tem, né? Setembro, mas se você já tivesse a conta mais recente, coloca referente o mais recente para trás, tá bom? Então, aí aqui ela preencheu, né? Colocou 2.000 em todos, só para poder fazer o exemplo para vocês. Ah, se um cliente ele não tem todos os meses de consumo, como é que eu faço? Se o cliente, seu, por exemplo, tem alguns meses que ele não consumiu, você pode repetir esses meses, alternando para o cliente, para ter a média de consumo do cliente, que às vezes o cliente ele se mudou recentemente, né? Então pode acontecer isso, então vocês podem fazer esse tipo de preenchimento. Nossa equipe vai analisar para ver se realmente é possível considerar esses meses de consumo e avaliar certinho, tá bom? E aí você vai iniciar a conexão, aqui já vai aparecer, né, a economia anual do seu cliente. É sempre importante vocês passarem isso para ele. E aí você vai escolher se é pessoa física ou se é CNPJ ou condomínios. Nesse caso, a gente vai escolher CNPJ, porque a gente vai fazer esse exemplo. Então, sempre coloque o nome completo do cliente, igual tá na documentação dele, certo? O CPF do seu cliente, o RG, órgão emissor de RG, sempre coloquem certinho, igual tá na documentação do cliente de vocês. O e-mail é sempre muito importante ser o e-mail do cliente e ser o e-mail que o cliente tem acesso, porque a gente manda o contrato para o cliente no e-mail, a gente manda a boletos para o cliente no e-mail. Então, sempre é importante o e-mail estar correto e ser o e-mail do cliente. Aqui, em celular, sempre também coloque o número de WhatsApp do cliente. Ah, Ingrid, mas o número da empresa é outro, mas a gente precisa do número de quem vai ficar responsável, de quem é o responsável por aquele CNPJ. Por isso, vocês coloquem sempre o telefone do WhatsApp, que é onde a gente manda mensagem, manda os boletos. Então, sempre coloque o WhatsApp certinho do seu cliente, mesmo que o telefone da empresa seja telefone fixo, podem colocar o WhatsApp, tá bom? Coloca sempre a profissão do seu cliente. Sempre perguntem para o cliente de vocês qual que é a profissão, porque a gente tem cliente que às vezes procura a gente no suporte ao cliente, querendo alterar, porque a profissão não está do jeito que ele realmente é, tá? Então, sempre se atentem a isso. Alguns clientes pedem para colocar a profissão correta. Aí você vai colocar o CEP, o número da casa, complemento, local, cidade, né? Tudo certinho. Aí aqui você sempre vai colocar qual que é MG, qual que é o estado, né? Qual que é a distribuidora, lembrando que Minas é só CEMIG, às vezes tem gente que confunde, né? Então vocês coloca ali o valor por quilowatt, aí ela trocou, colocou PE, já apareceu a distribuidora correta, coloca o número do cliente, número de instalação, então sempre lembrando, ó, residencial, bifásico, monofásico, trifásico, o número do cliente, número de instalação e iluminação pública. Ah, Ingrid, eu peguei aqui a minha conta e ela não tem número de não tem iluminação pública, tá zerado. Você pode colocar zerado, tá bom? Não tem problema. Olhando um pouquinho porque tu já treina. E aí aqui vai aparecer o valor do quilowatts, né? De quanto que ficou a média, tá vendo? Você pode alterar ou já deixar, porque foi calculado automaticamente, certinho? E aí você vem cá e sobe o documento pessoal do cliente, frente e verso. Você vai lá na sua galeria, pega o documento do cliente e envia certinho. Manda escolher duas fotos e finalizar a conexão. Aí vai aparecer a mensagem, né? Padrão, falando que foi feito com sucesso a adesão, só aguardar. Então, é assim que vocês fazem a adesão, o cadastro do cliente, tá bom? Agora eu vou mostrar para vocês como que altera. Tem alguns licenciados que às vezes têm alguma dúvida mesmo, né? De como que faz a alteração de algum dado. Ah, eu coloquei o e-mail do meu cliente errado, coloquei a profissão do meu cliente errado, ou então a média errado. Então, vou ensinar para vocês. Vamos lá para eu compartilhar novamente. Vamos de novo. Então, você vai ali, né?
conexão Green, você consegue ver, né? Já a sua geração própria, geração indireta, consegue pesquisar pelo nome, pelo licenciado, também consegue pesquisar pela data, tá bom? Então, a gente vai usar esse teste, né? Então, você vai clicar nesse lapisinho, vamos voltar, clicar nesse lapisinho, e aí vai aparecer, abrir para você, tá vendo? Aí você consegue mudar, por exemplo, aqui, o quilowatts. Então, você consegue mudar qual que é a média. Era 1.900, agora ficou 2.000. E aí você tem sempre que confirmar o e-mail do cliente. Então, reconfirmar o e-mail do cliente para ver se aquele e-mail está correto. Então, sempre para você fazer qualquer tipo de alteração, você vai ter que confirmar o e-mail do cliente. Então, sempre lembre, clique ali no lapisinho e faz a alteração. Lembrando que MT, por exemplo, né? Aí aqui vai aparecer, ó, isso vai gerar um novo contrato. Você vem, novo contrato, para poder gerar um novo contrato para o cliente. Estados, por exemplo, como Goiás, que a gente pede foto da conta, né? Gerem um novo contrato, subam a foto e gerem um novo contrato. Eu acho que é isso. E sempre fiquem atentos também, se vocês, por exemplo, Mato Grosso, que fez alteração de algum e-mail, avisem nosso de suporte para a gente poder avisar nossa equipe para poder assinar novamente o contrato correto, certinho? Eu vou passar também um vídeo de MG, de como é que tá agora para Minas, né, para cadastrar. Eu não sei se todo mundo que está aqui participou do último treinamento e viu, mas com certeza vocês já devem saber. Ficou muito mais prático para vocês subirem a conta para MG. Vamos compartilhar aqui novamente. Então, vocês já vão, escolhe o estado. Aí vocês vão digitar. Vocês vão escolher se é pessoa física ou se é pessoa jurídica. E vocês vão digitar aqui o CPF ou o CNPJ do seu cliente. Então, assim que você digita, você vai clicar nessa setinha aqui do lado, que é para avançar. Clicou para avançar, já vai aparecer todas as instalações que aquele cliente tem. E aí vocês vão clicar na instalação desejada e já vai aparecer tudo certinho, tá vendo? Já vai se auto-preencher. Tudo certinho, faz iniciar conexão. A maioria das coisas já vão estar preenchidas, mas vocês lembrem-se de preencher corretamente e de anexarem a foto da documentação do cliente de vocês. Frente e verso, documento sempre com foto. E sempre também coloque o e-mail correto do e-mail, às vezes o e-mail que vai puxar aqui não é o e-mail correto do seu cliente. Então, coloque o e-mail correto do cliente de vocês. E aí é só finalizar a conexão e tudo certo, certinho? Agora vamos voltar à apresentação. Tem mais algumas coisas para falar para vocês. Aí. Foi. Então, vamos falar um pouquinho sobre regras de ética e conduta, né? A gente sentiu a necessidade de falar essas coisas para vocês, até para vocês conseguirem desenvolver melhor o trabalho de vocês, né? Então, alguma das regras deixa aqui, é que quando você assina um contrato por terceiro, sem uma procuração, isso configura em crime de falsidade ideológica previsto no Código Penal de artigo 299. Então, eu só coloquei meu e-mail, mas você assinou um contrato, certo? Quando você coloca seu e-mail e faz a assinatura do contrato, você assinou mesmo o seu contrato, o contrato para o seu cliente. Isso não pode, entendeu? O cliente ele pode falar, eu não vou pagar nada porque eu não assinei nada, e ele realmente não assinou, entendeu? Então, você vai se tornar o responsável legal por aquilo. E isso, além de ser um crime, né, igual está descrito aqui, né, de falsidade ideológica, o cliente ele pode mover algum tipo de ação judicial contra você, a gente não quer isso de maneira alguma. Sobre isso, sobre estelionatário, então a gente não quer isso. Então, por isso que a gente sempre voltou novamente nessa tecla, não façam e-mail para cliente, não falam, o cliente me autorizou, não, é o cliente que tem que fazer o e-mail dele, que tem que assinar o contrato dele, certo? Então, sempre fiquem de olho nisso, não façam isso, fala para a equipe de vocês não fazer isso, para tomar cuidado, certo? Para isso não acontecer. Vamos para o próximo. E além disso também,
pode dar cancelamento de licença. A gente não quer perder ninguém, então tomem cuidado. E se o cliente não fala que não vai pagar porque não assinou, acaba que todo mundo sai prejudicado. Vocês perdem a recorrência de vocês, a gente acaba com o cliente insatisfeito, que a gente não quer. Então, não vamos fazer isso, é uma conduta realmente inadmissível. Vamos tomar esse tipo de cuidado, vamos falar para a equipe de vocês para isso não acontecer, tá bom? Passar para o próximo. Então, aí algumas outras regrinhas, né, de conduta, né, e ética. Não se coloca o termo oficial em nenhuma rede social ou meio de comunicação atrelado ao nome iGreen. Então, você fez um Instagram para você divulgar o seu trabalho na iGreen, ótimo. A gente fica super feliz por você, a gente super apoia vocês. Mas não coloquem o nome oficial junto com iGreen Energy, tá bom? Não poder fazer isso, é o uso indevido da marca. E então não façam isso, tá? Por favor, de maneira nenhuma. Então, ser sempre tão transparente com o cliente de vocês, informando corretamente informações importantes sobre o produto. Então, fala se vai abrir duas contas, como que essa conta vai chegar, que é por e-mail, não chega na casa de cliente, nenhum estado a conta chega, a nossa conta vai chegar na casa do cliente. Então, sempre falem, ó, vai chegar pelo WhatsApp, pelo e-mail de você. Nossa equipe de atendimento ao cliente, às vezes, envia código de barra quando o cliente, às vezes, eu vou ter que imprimir. Não, a gente vai te enviar o código de barra, fica tranquilo, não precisa, tá? Mas você sempre fala isso para o cliente, que é um cliente feliz, é um cliente satisfeito e que vai continuar com a gente, com vocês, tá bom? Então, sempre enviem também os documentos corretos ao preencher o cadastro. A Amanda falou uns treinamentos de um tempo para trás que o licenciado mandou uma foto fazendo pose, em vez de mandar a foto do cliente. Então, mandem, por favor, a foto correta do seu cliente, uma foto da conta, a foto do documento. Isso ajuda no processo, faz o processo ficar mais rápido, tá bom? A gente parece até piada, gente, mas não é não, viu? Sempre participem também dos treinamentos e fiquem atentos às mudanças, tanto no aplicativo, quanto de novos estados, né? Então sempre fiquem atentos às nossas redes sociais e participem dos treinamentos. Eu sei que às vezes vocês pensam, nossa, mas é o mesmo treinamento toda semana. A gente já está tomando mudanças, fazendo mudanças para que o treinamento ele fique algo mais interessante e atrativo a cada semana para vocês. Então a gente sempre tenta trazer algo diferente para poder ficar realmente mais interessante para vocês, para vocês participarem. É muito importante participar mesmo do treinamento, tá bom? Então, fique sempre atento também às mudanças do aplicativo e nas informações disponibilizadas no mesmo, porque a nossa equipe de TI está trabalhando todos os dias para que vocês tenham todas as informações que vocês precisam no aplicativo de vocês, para vocês não terem que ficar na fila do suporte ao licenciado, por exemplo. Então, sempre fiquem atentos às informações disponibilizadas no aplicativo. Então, aí, o que a gente fez pensando no melhor para vocês, né? A gente fez essa mudança, né? De visual, né? No aplicativo, para vocês ficarem informados sobre o cliente de vocês, certo? Então, se o cliente seu tá lá aqui com a carinha verde, toda sorridente, feliz, verdinha, quer dizer que está tudo pago, o cliente está tudo pago, é um cliente que está pagando tudo certinho, um cliente feliz, então vocês podem ficar despreocupados. Agora, se o cliente ele tá com essa carinha amarela, com um sorrisinho mais reto, quer dizer que ele tá com débito há mais de 30 dias. Então, aí vocês podem entrar com o cliente. A gente tem nossa equipe, né? Claro, né? De cobrança, elas estão entrando em cobrança, mas às vezes o cliente ele não responde a gente, eles preferem responder para vocês que fez a venda, um rosto conhecido, né? Às vezes nesses primeiros momentos. Então, falem com o cliente de vocês, até porque é a recorrência de vocês, né? Então a gente também quer que vocês tenham essa recorrência, tá bom? Então sempre verifiquem no aplicativo. Agora a gente colocou essas informações, porque às vezes o licenciado nem sabia que o cliente estava pagando ou não. Então, é para vocês ficarem mais atentos. E com essa informação também, tá bom? Agora, se tiver com esse sorriso mais torto, né? Meio assim, quer dizer que ele está com débitos há mais de 60 dias. Então, aí já é preocupante, já entra em contato com o cliente, já fala, meu filho, o que aconteceu? Não está recebendo, vamos resolver isso. Agora, se ele está com essa carinha vermelha, triste, bem para baixo, quer dizer que o cliente está com débito há mais de 90 dias. Então, assim, vamos conversar o que aconteceu, né? Onde ele está? Por onde anda ele? Então, sempre ajuda a gente tem nossa equipe,
que faz o trabalho, que tenta entrar em contato com o cliente. Às vezes a gente não tem sucesso, por isso que a gente pede para os dados do cliente sempre estarem corretos, porque se o telefone do cliente estiver errado, ele não vai receber o boleto, ele não vai conseguir ser informado, a gente não vai ter como se comunicar com esse cliente. Então, sempre coloquem certinho para que ninguém saia prejudicado nessa história. E também tem dessas legendas, né, que eu não coloquei aqui, vou colocar no próximo treinamento, que é o raiozinho. O raiozinho quer dizer que a injeção ela foi realizada e o boleto ele foi gerado, tá bom? Então, quer dizer que o cliente ainda está pendente do pagamento do boleto, tá bom? Só para vocês ficarem sabendo, ficarem atentos, agora vocês conseguem acompanhar essa informação. Muito bom, né? Vai ajudar muito o trabalho de vocês. E é isso, acabou aqui. Mas eu vou falar para vocês de uma outra coisa, na verdade, duas coisas, né? Primeiro que vocês podem ter percebido que alguns aplicativos travou, né? Não consegue entrar. O que aconteceu? Não consegui entrar, Ingrid. Estou querendo trabalhar. É porque a gente fez algumas mudanças nos termos, né? De licença. Então, vocês têm que assinarem para vocês poderem liberar o aplicativo de vocês. Então, por isso que está travado. Ah, Ingrid, mas eu não recebi nada no meu e-mail. Aí vocês entram em contato com o suporte ao licenciado. Por quê? Se qualquer dado seu tiver errado, igual a gente pegou muitos casos hoje, as meninas do suporte ao licenciado, por exemplo, os dados do licenciado, o CPF dele estava errado, o e-mail dele estava errado. Então, se qualquer dado desse estiver errado, a gente não consegue gerar o contrato, tá? Então, entre em contato com o suporte para verificarem se os seus dados estão corretos, se o seu aplicativo realmente está travado, não recebeu nada no e-mail para você assinar, de maneira alguma, entre em contato no suporte ao licenciado para você verificar certinho, tá bom? Porque às vezes realmente algum dado está errado, algum númerozinho, o CPF está faltando algum dado. Então, entre em contato para resolver isso, que a gente quer que vocês trabalhem, que o aplicativo destrave logo, a gente quer que o aplicativo de vocês fiquem travados, não, viu? E outra coisa que eu também vou falar, não sei se tem muitos novatos aqui, muitos licenciados novos, mas no aplicativo de vocês, tem uma aba, quando vocês entram lá, deixa eu até entrar aqui no meu, vou mostrar para vocês. Quando você entra lá no aplicativo de vocês, nessa abinha aqui do lado, não vai mostrar, né? Nessa abinha aqui do lado, quando vocês clicam, onde você vai pegar seu link pessoal para Conexão Green, tem um quadradinho lá, né, escrito material de apoio. E eu vou mostrar para vocês aqui, vou compartilhar a tela, do que é esse material de apoio, porque eu acho que muita gente às vezes não sabe que existe esse material de apoio, então é importante vocês falarem para a equipe de vocês e vocês também estarem cientes do que é esse material de apoio, que vai ajudar vocês mais ainda no seu desenvolvimento de trabalho, tá bom? Vou compartilhar aqui a tela. Aqui, achei. Isso. Então, esse aqui, né? Assim que vocês clicam lá no aplicativo de vocês em material de apoio, aparece essa parte, que é o material de apoio ao licenciado, certinho? Aí aqui vai ter algumas informações certinhas, né? Algumas observações importantes para vocês lerem, então vocês dão uma lida. E aí aqui tem, por exemplo, material de apoio específico para cada estado. Então, você tem material de apoio para a Conexão Green e material de apoio para a Conexão Placas. Quando você clica aqui em Conexão Green, deixa eu ver, isso apareceu para vocês. Você vai escolher o estado que você quer. Então, por exemplo, temos Minas, Goiás, Mato Grosso do Sul e Pernambuco. Nome em Minas, né? Então, o nosso estado mais antiguinho, que já está aí há muito tempo. Aqui tem observações importantes, então vocês verifiquem as informações certinho. Aqui ainda tem, ó, para acessar material de conexão placas, tem aqui um material de apoio para vocês. Então, aqui, ó, tem o vídeo de desconto de Minas. Então, aquele videozinho que explica como que funciona, tá ali. O videozinho que explica como que funciona o iGreen Club, que é o nosso clube de benefícios, tá ali. Vídeo de como que funciona o portal do cliente, às vezes o cliente está com dúvida, tá aqui. Tem Flipchart, tem a logo da iGreen, tem um template editável para eventos, tem a flipeta de parceria, selos de local sustentável, banners e lonas, tem aqui o plano de negócio, então você que quer
apresentar a licença para outras pessoas aqui tem, ó, o plano de negócios animado e o estático ainda. Então você pode escolher. Tem como pegar o NIR do seu cliente, pessoal de Minas. Tem aqui o material certinho para vocês. Modelo de contrato. Então, se o cliente quer, eu quero uma minuta do meu contrato. Peraí, moço, que eu vou te pegar agora para você aqui no meu aplicativo. Então, tem ali todo esse material para vocês. Aqui tem um modelo de demonstrativo da conta de energia de Minas, para vocês já ficarem sabendo. E também tem treinamento de conexão green e um vídeo de assinatura de contrato, que às vezes tem alguns clientes que têm uma certa dificuldade de como que assinam, então é a primeira vez que eles estão mexendo com algo do tipo. Aqui tem um vídeo de tutorial de como que é feita a assinatura, como que o cliente pode fazer essa assinatura, tá? Às vezes vocês não sabiam disso, eu não sei, às vezes tem algumas pessoas novas, né? Mas tem esse material de apoio que é super importante para vocês, vocês conseguem vários materiais de apoio, quer ver? Então é importante vocês entenderem e saberem mexer nisso, né? Terem consciência disso. Então tem de todos os estados, e sempre leem certinho também, né? Todas essas orientações, tá bom? E passem para a equipe de vocês também, porque eu acho que acaba que alguns licenciados não sabiam, né? Que tinha isso, mas tem, tá no aplicativo de vocês, então sempre é importante a gente ficar de olho no aplicativo, que às vezes tudo que a gente precisa tá lá, tá bom? Eu acho que é isso. Acho que é isso hoje, né? Falei muito hoje. Muito obrigada a todo mundo que está aqui participando, todo mundo está com a câmera ligada. Adorei vocês me fazendo companhia com a câmera ligada também. Eu não me senti tão sozinha, que a maioria de vocês não ligam a câmera. Espero que ano que vem todos vocês que estão aqui comigo estejam lá no Cruzeiro também. Então vamos trabalhar para todo mundo estar junto lá no Cruzeiro ano que vem, hein? Cadastrem bastante cliente. Quem sabe seu cliente também não vai para o Cruzeiro, já imaginou? Então, vamos juntos. Falem para a equipe de vocês participarem dos treinamentos, que é muito importante. A gente está tentando trazer sempre coisas novas para o treinamento de vocês, informações novas, para ficar um treinamento mais gostoso de vocês participarem. Eu sei que o horário é um pouco difícil, mas a gente sempre está tentando melhorar para vocês melhorarem, tá bom? Vamos crescer todo mundo junto, viu? Muito obrigada mesmo a todos que participaram, ficaram aqui até o final. Agora o pessoal está ligando a câmera, né? Tchauzinho para vocês. Muito obrigada, viu, pessoal? Uma boa noite. Qualquer dúvida, estamos disponíveis no suporte ao licenciado. Ó, pessoal, tudo agora ligando a câmera, gostei, hein? Estamos disponíveis no suporte ao licenciado, suporte ao cliente, tá bom? Tchauzinho, tô adorando vocês com a câmera ligada. Sempre liguem, viu? Muito bom. A gente sempre fica vendo a carinha de vocês aqui, viu? Ah lá, ó, todo mundo ligando. Ai, que legal. Isso, boa noite, gente. Ai, muito obrigada por vocês terem ligado a câmera. Tô vendo o rostinho de cada um tá aqui, hein? Olha só. Muito obrigada, pessoal, mesmo vocês terem ficado até aqui, até esse horário, tá bom? Terem ligado a câmera, pessoal, aí, ó, muita gente, tô amando. Muito obrigada mesmo, viu, pessoal? Tenha uma boa noite, até semana que vem, tá bom? Vamos juntos, tá bom? Tchauzinho.